Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. E hoje a nossa entrevista vai ser um pouquinho diferente. Eu irei entrevistar um dos coaches mais queridos do Estratégia, o Rafael Moreno, ele que é especialista em fiscal e controle, e vai contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, como ele conseguiu ser aprovado em 3 concursos da área fiscal. Ele já foi aprovado no concurso Cefaz Ceará, no ISS Rio e no Cefaz RJ. Então, ele vai contar como que foi essa jornada dele, quais os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Então, fiquem até o final, que com certeza vocês terão dicas valiosas. E é isso aí, vamos começar. Tudo bem com você, Rafael? Tudo bem, Jéssica. Muito obrigado pela parte aí do que me toca aí no mais queridos, né? Exagero, mas tudo bem. Eu acho que o que rola, Isso na eu falo por verdade, mim, né? eu acho que na verdade o que rola, porque de fato, né, eu tenho um histórico, tá, pessoal, assim, eu sou aquele cara muito caótico, né, com a mente desorganizada, sempre fui um cara esquecido pra caramba, né? E isso eu sempre comento, né, assim, nunca fui um cara brilhante nem nada. E eu tive que estudar muito, né, sobre técnicas de estudo, sobre leitura dinâmica, técnicas de memorização, alimentação para o cérebro, tudo que fazia jus ali ao funcionamento do cérebro, eu estava interessado, porque assim, eu sabia que do jeito que estava, cara, eu estava descendo ladeira abaixo, né? Assim, meus amigos hoje, eles me perguntam, cara, como é que tu conseguiu passar em tantos concursos em você, logo você, cara, com essa cabeça, né? Então isso, né, eu acho que acaba criando uma empatia com muitos Logo alunos, a galera você. entende, pô, a galera vê assim, pô, se o cara passou, pô, o cara é humano, né, cara? É aquela coisa assim, não é um robô, não é a máquina, não é nada. Sabe assim, é gente só que se esforçou, né, de fato, e isso foi a minha trajetória, né? Eu acho que isso, na verdade, é o que me aproxima muito, assim, dos alunos e cria essa dinâmica bem legal. Sim, com certeza. Às vezes, muitas dificuldades que eles têm, né, é algo que você já Isso. passou, então você os entende É, melhor. E, gente, a história exato. dele é muito linda, de muita superação, vale muito a pena. E vamos começar, né? Muito obrigada, tá, Rafael, por ter aceitado esse convite. Fico muito agradecida mesmo. Que E para agradeço. iniciar, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre as suas origens. Como, em que meio social você cresceu, como que foi a sua alfabetização, começar lá do início mesmo, para a gente entender quem que é o Rafael Moreno. Sim, sim. Olha, eu sou, né, filho de um casal de classe média baixa, né? Eu vivi na minha vida, na minha infância, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Basicamente entre o morro e o asfalto, né? Minha família, meu pai de mãe, né? Mora até hoje, tá? No morro, né? Na comunidade. Na época era mais como se fosse uma fazenda, né? No morro, né? Mas hoje favelizou um monte de coisa, tal, não sei o quê. Mas a galera tá lá, né? Meus familiares, tá lá, eu vou lá, visito, curto demais, passei uma boa parte da minha infância ali, tá? E outra parte da minha família, tá? Morava no asfalto. Meu avô de família, né, militar, né? Meu avô era oficial de marinha, né? E era uma educação muito dura, né? Meus pais se separaram logo jovens e eu fui morar com os meus avós paternos, tá? Os meus avós paternos era aquela educação linha dura, né? Mas enfim, criado ali no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu não era aquele cara, não estudei nas melhores escolas da cidade, né? Estudava a escola que dava ali, que era da cidade. Depois eu fui lá para a Zona Norte, para Tijuca, né? Que melhorou um pouquinho. Mesmo assim, era aquela colégio de igreja, né? Tal, não sei o que, nada, né, era nada top, nada referência, né? Mas eu vinha aos trancos e barrancos ali, conduzindo a minha parte acadêmica, não era reprovado, não era dos últimos, mas também não era o primeiro, né? Mas vinha tocando ali com muito entusiasmo, com muito esporro, né, do meu avô. Meu avô era brabo que só, né? O cara era cearense arretado que só. Ele falava assim, ó, quero 10, não sei o quê, Uhum. mas eu ficava tentando. Mas enfim, eu era aquele cara de formação mediana, tá? Uma formação mediana, né? E em um certo momento da minha vida eu percebi que, cara, eu preciso melhorar de vida. Eu não tenho herança, não tenho ninguém que vai me levar para cima, né? Se eu quiser um patamar de vida melhor, superior, eu vou ter que, né, correr atrás. O único caminho que vislumbrava para isso era através dos estudos. Meu avô queria, né, botar todos os meus tios na Marinha, mas nenhum deles foi, inclusive meu pai, e isso era uma frustração muito grande dele, né? E ele depositou em mim, né? Eu era o sétimo filho dele, né? Ele falou assim, ó, cara, é você que vai para a Marinha, né? É você que vai para a Marinha e vamos embora. E cara, e eu de fato vesti aquela camisa, tá? Eu vou. Você quer? Eu vou. Mas aí quando eu Então, foi percebi, mais por influência do seu avô. isso, Você. exatamente. Isso, eu nem sabia o que era Marinha direito, né? Foi mais como meio de subsistência que eu enxerguei, né?
E quando a gente chegou lá, quando eu comecei a me confrontar em umas provas de cursinhos, né, as provas de bolsão que tinha, turma especial e tal, cara, eu vi que tinha uns caras muito bons, os caras eram, assim, muito bons mesmo, assim, peguei uma prova lá, né, de um curso famoso, fui fazer a prova, passei umas férias estudando para a prova, cara, eu tirei 2, 3, sei lá, nota assim, sabe, 0 a 10, entendeu? E tinha uns caras lá com 8, 9, eu falei assim, que isso, cara? A prova é super difícil, né? Então eu tive que dar um passinho para trás. Tive que dar um passinho para trás. Né? Eu Isso percebi que a você minha tinha quantos base. anos? Eu tinha 12 anos, né? 12, 13 anos. Foi nessa faixa. Foi minha fase assim, bem tensa, né? Eu entrei no Colégio Naval para 14, né? 13 para 14. Então foi 12 para 13 anos que eu estudei muito pesado. Que aí eu vi que, de fato, a minha formação era muito fraca, né? Eu falava assim, pô, não tem condições de competir com esses caras. Então, vou me realfabetizar. E como é que eu ia fazer isso? Cara, eu fui para a biblioteca pública, lá do estado do Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, né? E passava lá, eu estudava de tarde, eu passava amanhã lá, ficava amanhã lá estudando materiais de pré-vestibular, né? Os materiais assim, pesados, densos mesmo, né? E ficava estudando aquilo, mas assim, desde o beabá. Então Fui vindo você desde o beabá. estudou sozinho, foi Reestudei, estudando, né? foi reestudando sozinho. Isso, eu fui Todo refazendo um minha autodidata. base. Isso, um negócio assim, bem feijão com arroz, negócio de. Sempre, foi um exercício de humildade muito grande, né? Eu percebi isso, né? Porque assim, eu percebi, Uhum. cara, porque muita gente tem uma soberba, de certa forma, assim, não, já estudei isso, eu sei, né? Tá, bola pra frente. Né? Com aquelas provas eu percebi que eu não tinha condições, tá? Eu não estava na briga, estava longe disso. Então eu fui lá desde aquele Uhum. negócio de ligar conjuntos e divisão silábica, aquele feijão com arroz bem pré-alfabetização, e ali eu consegui fazer uma base boa. E eu passava a manhã ali, de tarde ia para aula, né? E às vezes, quando eu terminava a aula mais cedo, voltava para lá de novo, eu passava praticamente o dia todo estudando, né? E foi uma temporada densa, pesada, foi um ano aí, né, forte que eu consegui fazer uma base boa. E entrei e consegui fazer uma prova para turma especial, entrei para uma turma especial, né, lá de um curso desses, e me ajudou muito. Né? Ali sim eu consegui estar em contato com gente preparada, me equiparei com aqueles meninos, né, que estavam muito na minha frente, consegui me equiparar, chegar Uhum. ali, brigar de igual para igual e fazer uma frente, né, nesse ponto. E aí veio a prova do Colégio E, Naval, né? e por que você percebeu, assim, você chegou um momento que você percebeu, os estudos é o meu único futuro, é o meu único caminho, senão eu vou ter uma outra realidade. Qual foi Exatamente. esse start É, da cara, lá vida? no. Porque eu vivia, né, essas duas realidades que eu citei, né, entre, né, o asfalto e a favela, né, e ali eu tinha os meus amigos, meus parentes, né, e eu via, assim, que o futuro da galera ali no meu entorno não era muito promissor, né, porque, assim, o que me favoreceu talvez tenha sido eu viver essas duas realidades, eu sabia que tinha algo além, né, tem algo além dali, né, das possibilidades que a Uhum. própria favela te oferece, né, e minha família, parte de pai, eu tinha, né, minha tia, né, enfim, que às vezes eu passava uns dias na casa dela, morava num apartamento muito bom, não sei o quê, e eu vi aquela realidade e falei assim, cara, a vida pode ser diferente, né? A vida pode ser Uhum. diferente. Cara, eu quero isso para mim, né? Eu quero isso para mim, e como é que eu vou fazer isso, né? E é isso, os estudos foram a única possibilidade que eu vislumbrei para poder dar esse salto, né? Assim, uma possibilidade concreta e duradoura, né? Sim, você até citou na sua entrevista por escrito que nos dias atuais virou até ponto de drogas, né? No lugar onde seu pai Sim, morava, é isso? não, Então mas, você teve a possibilidade de seguir às vezes por um caminho tortuoso, né? E exatamente. decidiu É, ser uma nova pessoa. Ser uma nova é, pessoa não, decidiu seguir para o caminho correto. Muito legal isso. exatamente. Vários amigos De mortos, assim, crescimento. que a gente jogava bola, tinha um time ali, assim, que não tem mais ninguém. Um morto, outro, sabe, viciado e tal, assim. Várias coisas tristes, né, aconteceram no meio do caminho, né, e eu percebi que eu queria algo mais, né, e eu fui atrás, né, fui atrás. Tipo, mas tive que Entendi. ralar muito. Estudei muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. E qual foi o primeiro concurso que você foi aprovado? Bem, em tese, né, foi o da Marinha, do Colégio Naval. Foi a primeira prova, logo no primeiro ano eu consegui passar, né, estudava demais. Minha família mesmo achava que eu estava ficando maluco, né, que às vezes eu ia lá para a casa da minha mãe, né, enchia até a turma lá, né, rapaz, vamos pra praia, não sei o que, você vai ficar maluco, rapaz, não sei o que. Eu falei, não, cara, tem que passar, tem que passar. E eu ficava, aquilo me doía muito, né? Num verão, assim, tu Sim. estudando, água mole, pedra dura, todo mundo se divertindo, uma abnegação muito grande. Né? Um jovem fazer isso, assim, é muito difícil ter a maturidade, né,
de você fazer essa seleção, né? Sim, E você foi, era um adolescente, né? é, E viu, às e vezes, ainda, a vida passando e você lá estudando. é. Eu acho que me ajudou que eu não era muito de paquera, né? Eu não era muito paquerador. Aí isso me ajudou, porque se tivesse A muito negócio de conseguir. mulher por perto, aí o cara ia perder o foco. É Eu era ruim de verdade. dar ideia, era Zé Ruela, assim, pra paquerar as meninas. Só depois que, né, fui pegar as manhas. Então, Rafael, e como que surgiu a área fiscal na sua vida? Porque você entrou para a Marinha e o que que foi que te deu que te levou para esse É, caminho? É aí que tá, aí foi uma escolha muito difícil, né? Porque a Marinha te dá aquela estabilidade, né? Você como oficial tem um glamour, tem uma carreira promissora, realizando o sonho do meu avô, ele, porra, ele estava realizado, feliz da vida, ele ia nas cerimônias de Marinha, muito bem, mas ao mesmo tempo eu sempre percebi que eu não tinha muita vocação para o militarismo, né? Justamente por esse estado mental caótico, né? Eu perdi horário de cerimônia, esquecia pedaço de farda aqui, acolá, as coisas amassadas, sujas, não sei o quê, sabe? Eu tava sempre apagando incêndio, sabe? Cama desarrumada, sabe? Assim, eu passei 3 meses no Colégio Naval, olha só, passei 3 meses no Colégio Naval só cumprindo pena de besteira, assim, de chegar atrasado em De formatura, de organização. organização, desorganização completa, assim, um monte de besteira. E aquilo eu percebi, cara, eu acho que eu tô fora, né, da minha praia, entendeu? Eu acho que eu tô fora da minha praia, é bom, gosto, assim, a Marinha é muito boa para quem gosta, para quem não gosta também, porque assim, ela dá um respaldo muito grande pro cara, socialmente, financeiramente, enfim. Mas eu percebi que queria algo a mais, né? Então eu conheci, né, a carreira fiscal, né? Uns amigos começaram a estudar já na Marinha, né? Na Escola Naval, no final da Escola Naval começaram a estudar, comecei a me interessar, tal, comecei a estudar também, né? A gente fez a viagem, né? Conhecemos lá o mundo, na volta ao mundo, é uma época que o cara realmente não dá para estudar, e eu larguei, fiquei um tempo sem estudar, esqueci coisa pra caramba, tal. Mas aí quando eu voltei, né? Então Tava você num tentava estudar lá e só que não dava tempo, né? A rotina era isso, bem isso. pesada. Aí que tá. Quando eu voltei, cara, um oficial recém-formado no navio, o cara não consegue estudar. Cara, muitas tarefas, muito serviço, muita viagem, e aquilo, eu já tinha começado os estudos, né? Já tinha feito essa escolha pela carreira fiscal, mas eu não conseguia dar continuidade, não conseguia estudar, não conseguia fazer provas, né? E aí vendo as oportunidades, os amigos passando, os amigos que começaram a estudar comigo passando, né? Que na verdade eles pediram baixa, foi, né, uma outra história. Mas assim, e eu não tinha condições de dar baixa, né? Porque eu não tinha berço de ouro, né? Eu não tinha como me Você manter. precisava do trabalho, então. Precisava do dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, então eu vou procurar um concurso que me dê condições de eu estudar mais, né? E foi nessa hora que apareceu o Sim. Ministério da Saúde, né? Que é uma prova de concurso nível médio, com metade da carga horária, metade do salário, né? Eu consegui, assim, muito tempo de estudo, só que minha vida ia dar um grande passo para trás, né? Aí realmente foi uma decisão complicada. E o que que sua família achou disso? Foi caótico. Foi assim, as tias perguntando se eu estava bem de cabeça, se eu não estava, é, se eu, sei lá, assim, poxa, você pediu baixa para a Marinha, porque quando eu passei para o Ministério da Saúde, né, depois que eu passei, eu tomei posse no Ministério da Saúde, aí eu comuniquei à família, o pessoal, meu filho, você tá maluco? Calma, 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 conheço o almirante que vai desfazer isso, vou falar que você O estava sonho do doido. seu voo. É, eu não falei com meu avô, eu ainda não tinha falado com ele, e ele não sabia, ficamos um bom tempo, assim, quando ele descobriu, ficou um tempo sem falar comigo, ficou muito chateado comigo, mas então, né, eu comecei a estudar pesado, né, para a área fiscal. Depois ele entendeu o que eu queria, entendeu? Ele falou, cara, eu procurei saber aí esses concursos que você quer de fiscal, porra, me falaram lá no clube que esse negócio é bom mesmo, é bom, é bom. Então eu te É, perdoo, você vai para uma coisa que melhor. bom. É. E como que foi essa mudança de vida, assim? O que que você teve que abrir mão? Como que foi seu novo estilo de vida nesse novo emprego? Para conseguir também se dedicar aos estudos. Pô, aí realmente foi uma coisa, foi uma época muito intensa, né, de estudo, mas ao mesmo tempo emocionalmente uma época assim muito desafiante, né? Por quê? Eu não tinha mais carro, eu vendi meu carro, eu fui morar na região portuária do Rio de Janeiro, quem conhece a Praça Maior ali, a região de, assim, hoje já está um pouquinho melhor, mas assim, era uma região que
tinha prostituta, era gente drogada pra caramba, né? Era muito ruim, um lugar muito escuro, era um lugar triste, né? E eu morava Bem ali, cara, caótico. era bem caótico. Eu morava ali basicamente para estudo, eu só estudava, estudava, estudava. E foi uma época que ainda assim, né, eu tinha muito medo, né, porque as pessoas botavam em xeque o tempo todo essa minha escolha, né, esse meu movimento, assim, poxa, cara, você fez isso, você não se arrepende, não? É, ouvi tantas vezes isso, sabe, assim, tantas vezes, eu falei assim, eu não tenho mais volta, né? Eu fiz a escolha, eu queimei as pontes, queimei os navios, né? Existem algumas passagens assim que o pessoal diz, né, de motivação, né, assim que você vai para uma escolha, você não tem mais volta. Quando você faz aquela escolha, né, de maneira que não tem mais volta, aquilo se torna muito mais poderoso. E eu fiz aquilo, Sim. cara. Eu toquei fogo na minha vida mesmo, falei assim, não tem outra chance. É daqui para frente. Mas assim, eu contei com o apoio de algumas pessoas assim que foi crucial, tá, nesse momento, né? A minha atual esposa, a gente era namorado desde a Marinha, sabe? Ela me apoiou em todos os Hum, movimentos, sabe? Ela sempre esteve junto comigo, isso foi fundamental. O tempo todo assim, ela falou assim, cara, é teu sonho, então vai, eu te apoio, eu sei que você é capaz, sabe? Assim, essa palavra de força que ela me dava, assim, era muito. Minha mãe também me apoiou muito, sabe? Minha mãe, assim, ela ficava meio com medo, assim, mas ela, é isso mesmo, meu filho. Então tá, mamãe te apoia, sabe? Vai, vai, vai. uhum. Esses foram alguns apoios, Então, assim, que me sustentaram. então, a vida social que você tinha era com a sua namorada, né, da época, sua atual esposa. Você conseguia É. encontrar ela de vez em quando? Conseguia passear? Como que era? Ela também estudava para concurso. Ela começou, ela acabou, a gente passou no mesmo concurso juntos, esse Ministério da Saúde, ela passou também, né? Só que ela foi chamada depois, né? Então ela entende a vida do concurseiro, né? Quando você está com uma pessoa que entende o que é isso, né? Ela sabe o que é um pós-edital, por exemplo, né? Assim, ó, pô, saiu edital e agora é foco total, é imersão, não tem lazer, não tem nada, assim. É claro, isso quando precisa, né? Eu não sou daquela linha assim radical, sabe? Eu gosto assim de equilibrar um Uhum. pouco, né? Eu tinha alguma programação social, sim, mas no dia seguinte, cara, eu tava lá firme e forte, à base de café, do que fosse. Sim. E isso E, foi muito bom para mim. O apoio delas, sabe? Nesse fluxo. e, Rafael, você tinha alguma atividade física que te ajudava a aliviar o estresse? Ah, sempre tive. Atividade física nunca saiu da minha vida. Mesmo nos momentos que eu não tinha condições de fazer nada, eu fazia jiu-jitsu, às vezes jogava futebol, mas assim, eu nunca parei de fazer atividade. Hoje, né, eu faço surf, né, atividade. Eu era atleta na Marinha, né, na verdade. Quando era da Marinha, eu corria, fazia 100 metros, 200, 400. E essa atividade física regular, isso entrou na minha genética de uma forma assim que eu não consigo ficar sem. Quando eu fico muito tempo sem fazer atividade física, eu fico mal. Hoje eu entendo, né, no coach, aí fui pesquisar um pouco, né, tudo mais, né, a gente percebe a importância da atividade física no processo, né, de aprendizado, né? Melhora teu sono, melhora tua capacidade Concentração. cognitiva, concentração, sabe, muitas coisas, melhora tua velocidade de raciocínio, enfim, é bem bacana, foi uma coisa bem bacana, até hoje eu tô firme Você nisso. até citou na entrevista por escrito que praticava yoga também. Quando foi que você Foi, começou essa foi, prática? foi justamente aí que estava, seguindo na linha, né, na linha do tempo. Eu tinha ido para o Ministério da Saúde e fiquei um tempo lá imerso, estudando muito, né? E foi aí que eu consegui, em 7 meses, eu consegui é, ter um bom resultado, né? Que eu passei lá para a Cefaz do Ceará. Foi meu primeiro concurso da área fiscal. Só que eles demoraram muito para me chamar. Eles Hum, demoraram muito para me chamar. Enquanto não me chamava, eu fiquei muito ansioso. Eu ficava, vai chamar, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí eu comecei a praticar yoga. Comecei a praticar yoga. Até hoje a coisa entrou na minha genética e eu pratico até hoje para dormir. Melhora meu sono, melhora meu humor, cara, e tem outros benefícios também, né? Como imunidade, melhora também, enfim, não tem como sim, vale largar. muito a pena. Né? E você, inclusive, contou que durante esse tempo, quando você foi aprovado no Cefaz Ceará, você vendeu todos os livros, não sei, doou todos os livros, abandonou ali os concursos, achando que já ia É, ser chamado e sofreu com isso depois. Conta pra gente sobre isso. exatamente, cara. Foi porque assim, até chegar a Cefaz Ceará, eu tive
um monte de reprovação, né? Porque assim, a galera pega assim, o cara estudou, passou entre os concursos da área fiscal, né? Pá, a vida é um mar de flores, né? Uhum. Mas teve muita reprovação, muita mesmo, assim, literalmente eu fui reprovado do Oiapoque ao Chuí. Eu fui reprovado na Cefaz do Rio Grande do Sul e na Cefaz do Amazonas, tá? Não é, né, não é lá no Oiapoque, mas assim, é como se fosse. Mas, gente, foi assim, eu bati muita cabeça nessa jornada, na Marinha, fora da Marinha, várias reprovações. E quando eu passei no Ceará, cara, foi uma catarse, assim, até hoje eu lembro, era no carnaval, sexta-feira de carnaval, saiu o resultado. Quando eu vi aquilo, cara, eu falei Nossa. assim, acabou o negócio Tchau, aí. concurso. Tchau. Mas, ó, abre um parênteses aqui, rapidinho. Aconteceu uma coisa bem curiosa nessa prova da Cefaz do Ceará. Eu quase não fui fazer essa prova, sabe por quê? Porque Hum. eu achava que estava aprovado em um outro concurso, que tinha sido algumas semanas antes, que era da Prefeitura de São Paulo. Então, eu fui tive uma boa nota lá, né, e saí espalhando para todo mundo. Falei assim, ó, passei para a Prefeitura de São Paulo, passei, ó, quero mais saber de concurso não, passei. E saí espalhando, e o pessoal me encontrava no forró, no samba, passou, cara, tô sabendo, dá um abraço aqui, sabe, tava aquela celebração toda. Cara, saiu, e aí vinha a prova do Ceará, né, nesse meio tempo, antes do resultado de São Paulo. Aí minha esposa falou assim, não, cara, você fez a inscrição, pô, você comprou passagem aérea, pô, por que tu não vai? Eu falei, não, cara, eu falei, minha biografia, Garantido. cara, já, tô garantido, não quero me submeter a isso, quero sair por cima, não quero uma reprovação como meu último movimento dentro dos concursos. Foi de novo minha esposa e minha mãe falaram assim, não, pega e vai. Enfim, quase não fui porque a passagem caiu lá no vão do elevador, era uma época que não era um negócio tão digital, né, assim. Mas aí o porteiro abriu, pegou a passagem e fui lá, né? Enfim, chegou, cara, fui lá fazer a prova, mas fui relaxado, né? Foi assim, eu tinha estudado, claro que eu tinha estudado pra caramba antes para essa prova, é... mas aí, cara, fui lá, fiz a prova e me defendi, né? E quando saiu o resultado de São Paulo, eu falei assim, fui Não. reprovado, né? Eu fui, assim, um dos primeiros a não entrar nas vagas, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu sou cearense desde pequenininho, né? Aí cruzei os dedos Vai, aqui, vai. e saiu o resultado do Ceará e realmente aí foi uma grande alegria. Foi a conclusão de um ciclo, né, assim, de um projeto assim que, porra, deu certo, né? Saiu aquele piano das costas, vendi carro, dei aquele passo para trás, a desconfiança de todo mundo, sabe? O medo das coisas darem errado mesmo, sabe? Medo todo mundo tem. E um ciclo de E quanto tempo olha, eu nunca durou parei para isso? fazer muito essa conta, sabe? Porque assim, o cara estuda muito tempo, né? Porque eu estudei e parei várias vezes. Eu acredito que líquido deve ter dado uns 2 anos de estudo. Líquido deve ter dado uns 2 anos de estudo. Bruto, talvez, assim, entre idas e vindas, Horário? deve ter. Isso, parei na viagem, né, da Marinha. Deve ter dado ali uns 3 a 4 anos, mais ou menos isso, né, no Ah, bruto. contando com o tempo que você estudou também na Marinha. Isso. Do início até o final deve dar uns 3, 4 anos. Né? Mas agora, assim, pegando os momentos que eu de fato só estudei, se somar tudo ali, agrupar, daria uns 2 anos, assim, por mais ou menos isso. E depois, e aí continua contando sobre depois que você passou no Cefaz Ceará, como que foi Isso. essa demora aí para tomar posse? Cara, chegou no Ceará, tava tendo um problema lá da carreira, lá com o pessoal mais antigo, né? E, enfim, demoraram para nomear a galera do nosso concurso, né? Foram nomeando aos pouquinhos. E, cara, eu fui chamado com 3 anos e meio do resultado do concurso, né? Cara, sabe que são 3 anos e meio esperando a nomeação? Pelo amor de Nossa. Deus. Foram 3 anos e meio, E assim, que você eu já continuava no outro trabalho continuava. da E lá, prefeitura, eu já estava com status do Ministério da Saúde, né? Lá eu já estava Ministério da com Saúde. status, de mentiroso, de neguinho mentiroso. O pessoal falando assim, porra, tu passou pra fiscal, neguinho. Cadê? Cadê você tá aí até hoje? É mentiroso pra caramba, rapaz. E aí, enfim, Depois de quanto tempo que você retomou os estudos? aí que tá, né? Quando eles chamaram, 3 anos e meio depois, eu já estava preocupado. Falei assim, pô, será que eu não vou ser chamado? Vai ter que ir para a justiça, vai ter que acontecer. Eu voltei a estudar, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu sei que quando me chamaram lá, eu já tinha voltado alguns meses antes. Já tinha voltado a estudar alguns meses antes. Aí fui para o Ceará, tomei posse, feliz da vida. Eu fui para, olha só que legal. Eu fui para, já tinha, a gente marcou o casamento, né? E aí eu falei assim, vamos casar, vamos ver no que dá, não tem dinheiro, mas, pô, teus pais têm, aí eles dão uma moral pra gente lá na festa, alguma coisa assim.
E, porra, e calhou que o Movimento do Ceará começou a me chamar, né? Foi junto com o nosso casamento. E a gente passou lua de mel em Fortaleza, no dia que eu fui entregar os documentos para posse, sabe, tal. Foi uma coincidência bem legal. E a gente passou uma lua de mel lá muito boa, né? Olha só, foi a primeira grande coincidência. Eu vou te dar outras também, vou te dar outras coincidências que aconteceram aí nesse processo. Essa foi a primeira grande, né? Foi um dia depois do nosso casamento, era a data para entregar os documentos lá para posse e tudo mais. Então. Aí eu já voltei, tomei posse, comecei a trabalhar nos postos fiscais, né? E eu fui para um posto fiscal que era muito agitado, né? Depois fiquei um tempo no outro mais calmo. Nesse mais calmo, voltei a estudar. Já estava estudando, eu falei, vou continuar. Minha esposa já tinha sido chamada no cargo no Ministério da Saúde, não dava para ela ir para Fortaleza. Fortaleza é uma excelente cidade, né? O Ceará é um excelente estado. Eu gostava muito de lá, só que ela não tinha o órgão dela para ir para lá. Muita gente me pergunta, por que tu largou, você faz Ceará? Né? Larguei por isso, porque ela era servidora no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei um tempo. Aí comecei a estudar, eu falei, vou voltar. Estou com tempo aqui, estou no plantão, na folga do plantão, eu estudava. Cara, aí dito feito, né? Dito feito, né? Aí pegou na veia, né? Depois que passou o primeiro, dei a boiada. Aí vai passando em vários. Mas Porque você pega o jeito, né? Pega o jeito, né? Olha só, e aí veio em 2011, né? Foi em 2011, quase 3 anos depois, 3 anos e meio depois, né? De ser chamado lá para o Ceará, em 2011 mais ou menos, veio a prova da Prefeitura do Rio, do Estado do Rio de Janeiro. E, cara, eu estava muito bem. Eu estava muito bem, porque quando você tem uma bagagem, você resgata aquilo muito rápido, né? E eu consegui resgatar aquilo muito rápido, tinha estudado pra caramba também, né? E, enfim, eu consegui ser aprovado nos dois, cara. Nos dois eu consegui ser aprovado. E foi no Cefaz assim. RJ e no ISS Rio. Isso, no ISS Rio. No ISS, assim, eu não contava com nenhum dos dois, para ser sincero. Para ser sincero, eu nem acreditava do Cefaz Rio de Janeiro, né? Que é onde eu trabalho hoje, porque eu tinha ficado por 4 questões em legislação tributária. Eu falei assim, porra, quando é que vão anular 4 questões? Não vão anular, não vão anular. Eu falei assim, já era. E da Prefeitura do Rio tinha feito uma redação horrível. Assim, aquela redação que acabou o tempo e eu ainda tinha 4 linhas para escrever, comecei a abrir as palavras para ocupar linha, para fechar, chegar no mínimo ali. Eu falei assim, porra, perdi. E consegui beliscar, né, ali nos dois, sabe? E aí fui chamado para o Rio de Janeiro. Olha só, a segunda grande coincidência. E aí, quando eu fui chamado para o Rio de Janeiro, cara, minha esposa estava grávida, né, do nosso primeiro filho. E quando ele foi para o trabalho de parto, quando ela foi para o trabalho de parto, eu fui sair da maternidade para tomar posse de novo, né? Ou seja, a segunda grande coincidência, né? Sair da maternidade para assinar o termo de posse. E eu cheguei lá aloprado, esqueci um monte de documentos, estava noite virada, né? Assim, aquela de primeira viagem, né? E foi assim, também um momento de muita felicidade. Parece que é um presente, né? Presente isso. De Deus, assim. É isso aí. Agora, falando um pouco assim sobre a sua preparação, quais foram os materiais que você se adaptou mais? Você tinha um certo ciclo de estudos, com quantidade de horas por dia que você estudava, que você tinha disponível para estudar? Eu entendi muito, né, sobre mim mesmo, né? Eu acho que foi um grande processo de autoconhecimento essa jornada, né? O processo de estudo mesmo para concurso é uma grande viagem para dentro, que você faz ali solitário, sozinho, né? E você identifica aquilo que funciona melhor para você. Para mim, no caso, que funcionava muito para mim era sair de casa, eu estudava em biblioteca. Primeiro, assim, mudar o ambiente, aquilo favoreceu muito minha preparação. Fazer um tour por todas as bibliotecas do estado do Rio, da cidade do Rio, eu fazia. Depois que fechava as bibliotecas, ia para casa e estudava mais. Quando aguentava também, outras vezes não. Então, eu identifiquei que estudar fora de casa, estudar com PDF. Isso aí, para mim, era o meu carro-chefe. Eu não ia para videoaula, não assistia videoaula, assistia PDF, fazia muitos exercícios, estudava o mesmo material várias vezes. Várias vezes eu li o mesmo material, assim, e eu fui pegando familiaridade com aquilo, né, com aquele material. Já sabia o que tinha em cada página, já ia só folheando cada vez mais rápido, ganhando aquela velocidade, até o ponto que eu amadureci para fazer os meus próprios resumos. E você também fazia uma certa quantidade de exercícios, redação? Cara, quando eu comecei a fazer os resumos, justamente nesse ponto, eu comecei a entrar numa vibe de confronto em simulado. Esse aí, para mim, foi o grande diferencial. Eu comecei a fazer muitos simulados. Toda semana eu fazia um simulado. Olha só que bacana. Quando eu comecei a fazer uns simulados presenciais, era uma turma cheia,
40 pessoas, né? E ali eu falei assim, terminei o ciclo fiscal básico, vou eu ficar ali no meio, mais ou menos, né? Se eu fizer um simulado ruim, eu vou ficar na metade, né? E fui lá fazer a prova, né? No primeiro simulado, até hoje me lembro, cara, aquilo ali foi um ponto, uma curva dessa minha história, assim, foi muito, uma curva, assim, muito, muito crítica, porque eu fiz o simulado, me arrebentei, eu fiquei entre os 5 últimos numa sala de 140 pessoas, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu quiser Péssimo. passar, se eu quiser passar, eu vou ter que ganhar de tudo aqui, pelo menos, né? Fora o que tem aí, Brasil afora. Pô, aquilo para mim foi um grande baque, Eu já tinha estudado pra caramba e eu percebi que eu estava muito mal ainda, né? Outro baque, né? Lembra aquele baque lá da adolescência? Eu tomei outro baque agora. Sim. Eu falei assim, cara, não é possível, cara. Eu já estudei muito, eu já saí do emprego lá, fui para outra coisa, eu falei assim, agora não tem volta. Eu tomei aquilo como uma chave para mim. Eu falei assim, cara, agora vai o racha. Toda Sim. semana era simulado, então aquilo para mim era prova. Eu falei assim, toda semana eu vou melhorar pelo menos uma colocação. E aí entrou um movimento muito, muito, muito mágico, cara, muito mágico. Porque eu comecei a pegar, eu fazia resumos, né, muito concisos, tá? Não era nada muito colorido, não, mas assim, eram muito concisos. E toda véspera de simulado, eu revisava meus resumos. E eu fui pegando intimidade com eles, fui melhorando, cada prova eu melhorava um pouquinho. Na segunda prova, eu fiquei entre os 10 últimos, sabe? Assim, foi algo, fui subindo ali devagarzinho, sabe? Assim, até o ponto que quando eu fiquei entre as primeiras colocações, primeiro e segundo lugar, e de fato foi a época que ele estava voando e veio aí o CMS do Ceará, Cepaz Ceará, né? A prova de São Paulo, que foi uma prova muito boa também, e foi justamente quando eu consegui passar. Foi na repetição, foi ali no Muito volume, legal. muita coisa. É aquele negócio, né? Você tem que concorrer com você mesmo, né? Você mesmo saindo por baixo ali, sofrendo esse baque, você falou, eu vou me aperfeiçoar, eu vou melhorar a cada dia, e você acreditou em você, né? Porque eu acho que deve dar muito medo e uma certa vontade de desistir nesse momento. Muito, muito, Você muito. pensou Tomar em na cabeça. desistir em algum Não, momento? eu não pensei porque eu não tinha mais volta, cara. Eu falei assim, não tem, o que eu sei fazer na minha vida? Eu não sei fazer outra Aham. coisa. E eu pensei assim, cara, não tem mais condições, porque assim, eu já tinha me comprometido com muita gente, né? Minha família tava, sabe aquela história assim de reunião de família? Eu era o assunto da reunião de família assim, ó, o menino Nossa. doido, olha só o que ele fez com a vida dele, Então cara. você Tinha queria tudo. provar para eles que você estava É, certo, né? Que você era capaz. isso, Parece que dá teimosia, até uma motivação a mais. na E você, teimosia, exatamente. agora eu queria falar sobre os assuntos da mente que você, na sua entrevista por escrito, você contou que durante o tempo que você ficou lá na Marinha, você, como não tinha tanto tempo para estudar para a área fiscal, você começou, e também por conta da desorganização que você vivia, você começou a estudar sobre a mente, sobre os atalhos e possibilidades. O que você aproveitou disso, desses estudos, para os seus estudos, para concursos, e o que você tem de dicas, se você puder fazer um resumo assim de dicas que você tem para passar para os alunos que estão nos assistindo, para os estudantes. Legal, legal. Muito bom, muito boa pergunta. Foi um momento assim que, de fato, né, eu olhei meu estado atual, falei assim, do jeito que eu tô, né, não tem condições de fazer nada, né? Então preciso me ajudar, né? Não sou mente brilhante, não sou, enfim, não sou uma máquina de aquele cara assim de, sabe, regular, não era aquele cara regular, eu era um cara muito sazonal, sabe? Então eu me inscrevi em vários concursos porque eu estava sempre sob pressão de uma prova ali na frente. Eu fazia muito isso para me estimular. Quando não tinha edital, eu estudava muito pouco. Então, eu falei assim, eu vou ter que me ajudar e pegar alguns atalhos, né? Aí, desde garoto, né, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, na época, eu não sabia o motivo, mas hoje eu entendo. Tá? Chegaram para mim quando eu era garoto e falaram assim, ó, rapaz, cara, quer ver um negócio que dá certo para quem está estudando? Eu, fala. Ouve música clássica. Eu, porra, música clássica? Ouve música clássica, deixa mais inteligente. Eu, é mesmo? Cara, na hora, pô, Não no sabia rádio lá disso. do quarto, só música clássica, e pá, taca-lhe pau naquele carrinho. Foi até uma época que minha família achou que eu estivesse despirocando, né? Pô, só ouvia samba, forró, rock, né? De repente, música clássica, assim, e direto o dia todo, aquele negócio tocando, estudando. E ficava aquele negócio, né? Por quê? Olha só, na época eu achava que era porque deixava mais inteligente. Hoje eu entendo que a música clássica, na verdade, é uma distração
por hemisfério direito do cérebro. Se a gente pegar o cérebro e entender bem o funcionamento deles, né, é muito interessante. O hemisfério esquerdo é o da razão, do raciocínio lógico, da visão espacial, né, enfim, da linguagem, né? E o hemisfério direito, ele é o hemisfério das emoções, da intuição, né? Ele é o hemisfério enfim, do reconhecimento facial, né? Ele não é propriamente dito usado para o aprendizado, né? Assim, se a gente parar para pensar, quem aprende mesmo, quem estuda, quem vai resolver questão, é o hemisfério esquerdo. Então, a música clássica, muitas vezes, ela chega, tá, como uma distração para o hemisfério direito, que é um hemisfério da arte, da intuição, é o lúdico, tá, para deixar o hemisfério esquerdo trabalhar em paz. Muitas vezes você está com falta de concentração, é o quê? É o hemisfério direito justificando a sua própria existência. Ele está ali, ó, demandando, ei, eu tô aqui, ó, ei, me chama. E vem uma emoção súbita, uma coisa que você não sabe o que é, sabe? Assim, vem uma música na cabeça, são coisas que interrompem o processo de aprendizado. Celular tocando. Celular, Aquela curiosidade. Isso, exatamente. E a música clássica é uma grande distração nisso também, porque assim, blinda um pouco os sons ao teu redor e dá uma grande distração para o hemisfério direito. Eu, na época, eu botei aquilo, né, pelos motivos errados, mas acabou, né, ajudando. Outras coisas também, cara, como, por exemplo, você se hidratar quando você estuda também, é uma coisa muito importante, né? O cérebro desidrata, você manter uma temperatura ali mais para o frio é melhor também, porque você não perde água do cérebro, né? O cérebro, ele consome 30% da nossa energia. Se você está num ambiente com calor, pode perceber, quando você está no calor, você não rende menos, Jéssica. O que você É acha? verdade. É justamente por isso, porque ele tira a energia do cérebro, né? E quando tá muito quente assim, a temperatura, você acaba que fica cansado o dia todo, né? Te dá uma moleza. Isso. Porque o nosso corpo, a gente vive em homeostase, né? Aquela questão de manter a temperatura fixa, eu acho que é 36 graus e meio, né? A temperatura do corpo humano. E quando está muito calor, ele tira essa energia do cérebro para poder manter o corpo ali justamente nessa temperatura e vai desidratando e tudo mais. Ou seja, assim, são detalhezinhos assim de você que fazem toda a diferença, né, ao longo do dia, assim, ao longo de um longo prazo de estudo, sabe? Você entender alguns fenômenos. E como que funciona o seu trabalho de coach lá na Estratégia? Olha, é muito bom, né? Muito legal. Eu tenho uma satisfação imensa, né, de aprovar os alunos, enfim. Mas basicamente a gente começa assim. São ciclos semanais que a gente compartilha a gente começa com uma entrevista, tá? Eu faço um simulado, às vezes faço uma entrevista inicial, identifico o perfil do aluno, a gente comenta as coisas erradas e certas, né, que o cara está fazendo, tudo mais, comenta um pouco do histórico, panorama da área fiscal. E dessa entrevista a gente começa a compartilhar ciclos de estudos semanais e a gente vai desenvolvendo ali, né? Vai lendo, né, as performances, né? Não, a gente precisa melhorar isso, aquilo, né? Ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Pô, posso fazer uma prova aqui, acolá, sabe, tal. A gente vai conversando tudo, né? Porque assim, é muito bom, cara. Na minha época eu não contei com isso. Eu acho que isso me daria muito mais confiança. E você ter alguém do lado ali que vai te dizer assim, justamente assim, cara, ó, isso aqui dá certo, isso aqui funciona, tá? Mas isso, aquilo, sabe assim, porque tu sempre tá na dúvida se tá certo ou não, sabe assim, se aquilo vai dar certo ou não. E você contar com alguém que já passou por aquilo, né, ajuda muito, ajuda muito. Isso realmente foi uma coisa muito boa para mim. Muito boa para mim não, assim, é muito boa a gente fazer, né, isso com os alunos, porque a gente consegue fazer esse approach, né? E ali a gente vai botando os alunos para fazer provas, vai conversando, fazendo baterias de exercícios, revisões, leitura de lei seca, aí né, vai encorpando, né, vai vendo. Então você vai guiando ele para o caminho certo, assim, porque eu acredito que você, ao longo do seu processo, você teve vários erros e acertos e aprendeu com esses erros. O que você considera, assim, de maior erro ao longo do seu processo e os maiores acertos do final? Olha, maior erro, né, para mim, sem dúvida, foram as pausas que eu fiz. As pausas, assim, muitas vezes são coisas de cunho emocional, porque realmente essa insegurança, é muito difícil você lidar com isso quando você não tem um apoio, né? Quando você não sabe onde se apoiar, se aquilo está certo. Um amigo que seja, né? Não precisa ser coach, pode ser um amigo, às vezes um cara ali do lado, alguém que está te acompanhando, sabe assim, cara, vambora, sabe, vambora. Eu tinha os meus amigos, e isso me ajudou muito, ter os meus amigos que estavam estudando comigo, sabe? Isso me ajudou muito.
mas às vezes, sabe, faltou um pouco a mais ali, aí eu comecei a parar, comecei a perder um pouco da regularidade, aí tu vai esquecendo, aí tu vai tomando cascudo nas questões, aí tu vai desanimando, sabe? Porque você fica feliz quando você tá indo bem, né? Quando você tá indo bem, você tá de braçada, Uhum. tudo ali é bom, tu tá vendo que tá indo, né? Mas quando você começa a andar para trás, cara, é que são elas. E, na verdade, o ciclo de estudo é justamente isso. Percebo isso com vários alunos. Ele não é uma ascendente, o cara não pega uma curva e vai para cima o tempo todo. É uma curva que ela vai oscilando, né? Mas ela tende para cima, entendeu? E é o perigo é nessa descida o cara desanimar e ir descendo e não voltar mais, entendeu? Então isso aqui é um movimento muito interessante, você Uhum. entendendo e ir ajustando, entendeu? Isso é bacana. É muito legal isso porque acho que em qualquer profissão, né? A pessoa às vezes acha que já está num patamar, de repente percebe que não, aí fica parecendo que você não sabe nada e que todo o tempo, tudo que você aprendeu, mas isso acontece com todo mundo. É ótimo saber disso, porque É, traz é. confiança, assim, pra gente. Então, Rafael, no seu trabalho de coach do Estratégia, como que é? Você tem alguns alunos que já foram aprovados? Como que foi essa vitória deles? Qual é a sua sensação? Cara, é muito boa, né? Eu relembro, né, da minha história, daquele meu primeiro resultado da Cepaz Ceará. Principalmente assim quando é um aluno assim que você já vem acompanhando, né, há bastante tempo, né? Eu tive agora, né, a gente fez até a entrevista com o Guto, aprovado na Cefaz Alagoas, foi uma vitória assim muito linda, que eu peguei ele praticamente cru, do zero, e a gente conseguiu a aprovação dele em pouco tempo. 1 ano e 2 meses, assim, um tempo muito curto para a área fiscal. Aí tive outros alunos também na Cefaz Santa Catarina, um casal, né, consegui aprovar um casal, teve um menino agora em Santos também, vai sair o resultado também, vai ficar em quinto ou sexto, alguma coisa assim, sabe? E são vitórias. E aí outros também, em concurso de menor voo, tal, tudo mais, a gente vai sempre botando a galera a fazer muita prova e eles conseguem pegar uma maturidade, uma bagagem, né, emocional. Isso é muito importante. O cara fazer concurso para testar a parte acadêmica, mas também pegar muita bagagem emocional. Não adianta o cara estar preparado só academicamente, estão sabendo tudo. Vou para minha primeira prova, chego lá, o cara dá branco, dá diarreia, dá nervoso, dá Uhum. ataque nervoso, a mão fica dormente, começa a ficar com o olho, né? O cara tem que chegar, calma, moçada. Isso é o tipo da coisa que você só pega na prática. Só pega na prática. Portanto, assim, eu incentivo muito os meus alunos a fazerem as provas, a lidarem muito com essa frustração, né, que a frustração faz parte do processo, E é uma experiência muito rica, né? E para mim é uma experiência muito rica. Eu acho que eu já batendo uns 150 alunos no coaching desde que eu entrei em estratégia em 2017. Cara, foi um grande aprendizado, aprendi muito sobre ser humano, sobre vida humana, me apaixono por isso todos os dias, sabe? Assim, conheço pessoas fantásticas aqui. Para mim é grande gratidão, muito grande gratidão mesmo. E como que é essa sua comunicação com os alunos? Ele pode escolher uma quantidade de horas por semana para ter as suas instruções? Como que Não, olha só, funciona na ó, prática assim, o trabalho? na prática a gente começa com uma sessão de Skype, né, de 1h30, 2 horas, depende, a gente faz muitos ajustes, comenta muito sobre técnicas de estudo e tal, aprendizado. Mas depois, cara, eu falo para eles assim, cara, não tem hora, não tem dia, tá? Pode chamar no WhatsApp aqui a hora que for, porque eu, como trabalho praticamente com o meu office, né, a hora que chega aqui eu respondo, quando puder eu respondo rápido, quando não der eu respondo depois, tal. Às vezes eu ligo, às vezes a gente faz outra sessão de Skype, mas assim, é um contato muito frequente, muito perto, né? Isso é o grande barato, porque a gente não demora muito para fazer ajuste, porque às vezes o cara tá pegando um negócio errado, se você demorar muito, o cara às vezes perde o fio da meada, começa a cair pra caramba. É que como a gente acompanha o preenchimento do ciclo online, ali, a gente vai falando muito, a gente consegue fazer uns ajustes muito rápidos. Isso aí eu acho uma grande vantagem assim, no estratégia. E eu percebi assim na entrevista com o Guto, com o aluno seu aprovado, né, e aluno de estratégia também, que o diferencial, assim, o que mais me chamou a atenção foi que a amizade de vocês dois, que foi acontecendo, né, que foi criando, e você foi como um braço direito dele, assim, ao longo de todo o processo, porque ele não tinha com quem conversar sobre o assunto, né, então acabou que tem que acaba afastando das pessoas, né, até dos familiares, dos amigos, você fica tão focado ali, e você era alguém que ele tinha para desabafar, para contar tudo, você estava por dentro de tudo, então esse apoio, acredito que seja muito importante, né, para o Sim. concurseiro.
Pô, é muito bom, né, cara? A gente se apega pra caramba, cara. Várias pessoas. Tem vários ex-alunos, assim, que eu sou apegado pra caramba. Às vezes a gente troca mensagem. Cara, a gente se envolve, né? Inevitavelmente a gente se envolve. Isso porque Uhum. eu faço com gosto, né? A gente faz com gosto, a gente curte pra caramba. O Guto é um cara incrível, a gente pegou uma amizade fortíssima, assim como tem com muita gente. E são histórias de biografias lindíssimas, 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 sabe? Muito, muito belas. Muito legal. E agora eu queria falar sobre o seu trabalho em si, como que é a carreira, que você fizesse um resumo para a gente, explicasse um pouquinho como que é a rotina, se supriu as suas expectativas. Ah, cara, eu sou profissionalmente realizado. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Cara, eu amo o que eu faço, juro por Deus, eu amo o que eu faço. Eu adoro o meu trabalho, é um trabalho assim intelectualmente desafiante, é um trabalho que agrega valor para a sociedade, sabe, você ajuda a sociedade sobre vários aspectos, né, da justiça fiscal, e botar uns caras assim, um cara que está sonegando, bota o preço mais baixo, é covardia contra o cara que faz tudo certinho, né? Então o fiscal faz isso, né, de equiparar todo mundo, sabe? De de auxiliar eles também, tirando dúvidas, sabe? E arrecadar o Estado. Cara, eu gosto demais. Né? Não só por isso, mas também pela flexibilidade de horário que a gente tem. Eu trabalho praticamente o tempo todo home office, trabalho de casa. Isso me dá uma qualidade de vida muito boa. Porque quando eu sento aqui para trabalhar, eu trabalho mesmo, resolvo. Não fica aquele negócio na repartição, né? E aí, e o jornal de hoje? E o futebol? Aquele negócio, não. Tô aqui, tô com a minha Ah, família, curto minha família, trabalho, pego onda, sabe? Faço os meus horários malucos de madrugada, trabalho muito de madrugada, sabe? Isso para mim é muito bom. E, enfim, eu sou um cara assim, eu adoro o que eu faço. Eu adoro, adoro. Adoro demais, adoro demais. e agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão estudando, que muitas vezes estão até pensando em desistir. Com certeza, acho que essa entrevista motivou muitas pessoas aí. O que você tem para falar para essas pessoas? Bem, primeira coisa, a recompensa ela é desproporcional ao sacrifício. O retorno que eu tive de toda essa jornada de estudar pra caramba, de abrir mão de muita coisa, da insegurança e tudo mais, o retorno que eu tive foi muito superior. Uma qualidade de vida assim, de estabilidade, você conseguir dar uma condição de vida melhor para os seus filhos, né? Enfim, para a tua família, para ajudar seus pares. Isso, né? E trazer um trabalho relevante para a sociedade, sabe? Isso aí me deixa muito feliz. E eu, às vezes, me pego dizendo assim, cara, eu farei isso de novo, né? De novo, porque é muito bom, é muito bom. Então é isso. Muito obrigada, viu, Rafael? Foi maravilhosa a sua entrevista. Obrigada por todas as dicas que você deu, que com certeza vão ajudar muitas pessoas que estão aí que têm o mesmo sonho que o seu a continuar batalhando. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigada a todos vocês que nos assistem e até a próxima entrevista. Ah, e não esqueçam de curtir, de deixar o seu like aí, que ajuda muito a gente. Valeu, até a próxima.